Lembra que certos homens, eles saem de Jerusalém, não enviados pelos apóstolos, e eles vão onde as igrejas estavam sendo abertas, em Antioquia, e então ali eles começam a inserir ensinos que não compactuavam com a verdade da palavra, ao ponto de Barnabé e Paulo ficarem enfurecidos com aquilo e falarem para eles: não, é um absurdo isso que vocês estão fazendo. Esse papo de que é necessário fé em Cristo mais alguma coisa, nós não vamos aceitar. E então, esses homens vão a Jerusalém, aos demais apóstolos, Pedro, Tiago e os que estavam reunidos ali. E então ali acontece o primeiro concílio da igreja para definir a respeito disso. O que é necessário para ser salvo? É apenas a fé em Cristo? Porque eles queriam a fé em Cristo mais a circuncisão, mais a dieta, lá do livro de Levítico. E então, fica decidido que nada dessas coisas, de fato, seria importante. Resumindo, a decisão do primeiro concílio, eles são aconselhados, os judeus, a não exigirem a circuncisão dos gentios que estavam se convertendo, e os gentios são aconselhados a se abster daquelas coisas que não eram em si pecado ou contaminaria eles de comerem, mas quando eles estivessem junto com os judeus, por exemplo, se tivessem um churrasco, eles teriam que, por amor aos judeus, abrir mão do bacon, da panceta e da carne de porco, porque isso escandalizava aqueles homens. Então foi basicamente isso que foi definido ali no primeiro concílio. E antes de falar basicamente da chegada do evangelho à Macedônia, é importante falar da separação que houve aqui entre Paulo e Barnabé, que na verdade este é o meu primeiro princípio. Põe ele, por favor. Vamos ler então? Atos, capítulo 15, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, este é o meu primeiro princípio, né? Põe ele, por favor. Primeira coisa que nós vemos é a desavença entre os irmãos Paulo e Barnabé. Já que o problema doutrinário, que era o mais importante, havia sido resolvido, ou seja, não há problema se comer de tudo que se é oferecido, mas os gentios deviam se abster quando nas reuniões estivessem judeus juntos por conta da consciência do judeu, por conta deles serem fracos. Mas não havia nenhum pecado em comer aquelas coisas ali. Aí então Paulo e Barnabé eles decidem iniciar sua segunda viagem missionária. Só que agora eles começam a fazer o percurso de volta. Eles saem abrindo igrejas, e aí então agora eles fariam o caminho de volta para saber como as igrejas estavam. Ou seja, eles tinham de fato uma preocupação para com o povo de Deus. Não era apenas sair, pregar a palavra e deixa o povo aí que se vira. Não, eles colocavam presbíteros, pastores, bispos para cuidar do povo, e depois eles voltavam para saber, vamos ver o que está acontecendo, se de fato os nossos irmãos estão sendo bem cuidados ali pelos pastores que nós colocamos. Aí nós vemos surgir um grande impasse aqui, no final do versículo, do capítulo 15. Por quê? Barnabé, ele queria levar consigo João Marcos. Só que Paulo diz, não, ele foi um desertor. Ele abandonou nossa primeira missão. Não é justo. Como assim? Nós fazemos todo o trabalho, nos desgastamos, e agora que temos que voltar, apenas para ver como os irmãos estão, este que nos abandonou, ele vai participar? Não, isso não é justo. E a Bíblia diz que, de fato, houve uma pequena discussão entre eles ali, a ponto deles se separarem. Não apenas aqui no capítulo 15, mas se você voltar só algumas páginas aí, Atos 13, versículo também 13, olha o que vai dizer. Então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, que é o João Marcos, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Volta aí para o capítulo 15, finalzinho dele. Ou seja, João Marcos começou a viagem missionária, mas disse, não, agora a gente vai voltar. E Paulo não aceita. Paulo acha injusto que esse irmão voltasse com eles. A questão é, quem dos dois está certo? Paulo ou Barnabé? Porque se nós partíamos da ótica que apenas uma verdade e apenas uma pessoa pode estar certa, um dos dois aqui vai ter que estar errado. Um dos dois errou. Por quê? Um disse A e o outro disse B, não existe relativismo. É necessário que apenas um esteja certo.
Isso mostra para mim e para você, queridos, que de fato, até na igreja cristã genuína dos apóstolos, às vezes havia divergência. Não em relação àquilo que era central, mas divergência em, olha, qual atitude vamos tomar agora? Para onde vamos? E para um só está certo, se analisarmos por essa ótica, eu tendo a dizer que quem estava errado era Paulo. Por que quem estava errado era Paulo? Porque na continuação aqui de Atos e das cartas de Paulo, nós vamos ver que mais tarde, Paulo parece que se arrepende de ter falado assim com João Marcos. Tanto é que ele vai recomendar João Marcos à igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 4. Ele, quando escreve a Filemão, naquele único capítulo, no versículo 23, ele vai chamar João Marcos de cooperador. Ou seja, Paulo ali não queria, mas agora ele está vendo, não, calma aí, esse irmão era útil, bem útil para a obra. E para ser mais específico ainda, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo, põe ali, por favor, Miguel. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo está indo ali para o final da sua vida, prestes a morrer. Ou seja, ele sabe, o meu tempo aqui está acabando. E olha o que Paulo vai dizer, 2 Timóteo 4, 10 e 11. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me e partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, que é o João Marcos, e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, Paulo está no final da vida, ele está dizendo, Timóteo, quando você for vir me ver, e venha logo, traz João Marcos. Ele é útil para o ministério. Ou seja, dá a entender que, de fato, o errado da história, aqui pelo menos, foi Paulo. Ele se arrepende e diz, nossa, eu acho que eu errei com o irmão ali. Mas independente de quem estava certo e quem estava errado, veja que pensamentos diferentes havia, e Paulo, pelo menos neste momento, qual que era a lógica dele? O que este homem pode fazer pelo evangelho? Já que ele não fez ali, por que vamos aceitá-lo agora? Agora Barnabé parecia ter um pensamento um pouco diferente. O que o evangelho pode fazer por ele? Vamos aceitá-lo novamente para que ele possa continuar a caminhada conosco. E ainda que sejam pensamentos divergentes, acredito que essas duas coisas são importantíssimas para o cristianismo. Primeiro, você tem que aprender que você não pode ser um parasita na igreja, um sanguessuga na igreja. De que tipo? Aquele que vem, absorve e não produz. Porque para que o reino de Deus possa avançar, é necessário que se haja trabalho. Pessoas que se disponham a trabalhar. Eu fico feliz com os irmãos novos aqui, tocando louvor, cada vez mais pessoas, porque isso é importante, mas é o mínimo. Precisa-se de líderes de pequeno grupo, precisa de pessoas que ajudem em aconselhamento, que ajudem, às vezes, naquilo que é físico da igreja para fazer, reforma, pintura e por aí vai. Mas é importante, portanto, você deve pensar, o que eu posso fazer para servir a igreja? Mas em contrapartida, a igreja também deve se indagar. O que nós podemos fazer para servir os irmãos? Para ajudar aquele que é mais necessitado? Alguém que tem alguma debilidade, alguma deficiência, como nós podemos aliviar aquele que está passando por uma angústia? Portanto, essas duas coisas, elas se unificam. Pois para que pessoas sejam ajudadas, é necessário que algumas se disponham a ajudar. Então, tanto aquilo que Paulo disse, como aquilo que Barnabé disse, ambos estavam corretos. Todavia, nós vemos que Deus, em sua soberania, ele usa até a divergência de líderes como Paulo e Barnabé, para que o seu evangelho pudesse avançar. É tão certo que após essa separação, Paulo chama consigo Silas, e eles saem, eles vão conhecer um jovem muito piedoso chamado Timóteo. Timóteo, que no decorrer da escritura se torna ali praticamente o filho de Paulo. Paulo vai chamar ele de filho espiritual, filho na fé. Chega a ser basicamente aquele que substituiria o apóstolo Paulo. Então, olha como que Deus, diante de uma divergência entre dois homens, ele usa aquilo lá para que o evangelho possa se propagar ainda mais. E é onde nós vamos entrar aqui no capítulo 16, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. 16, versículo 1 até o versículo 3. Aqui, lembra? Paulo, ele então se separa de Barnabé e vai junto com Silas. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. Você consegue perceber aqui que no capítulo 15, o concílio é formado a respeito da circuncisão, e aqui Paulo já coloca em prática aquela decisão que foi tomada no concílio. Qual decisão? De que não precisa circuncidar,
Mas, dependendo da situação, por conta do que as pessoas podem pensar, é necessário que venhamos fazer algumas coisas por conta da cultura. Então, Paulo, ele pega Timóteo, que era filho de uma judia e de um pai grego, cresceu ali de forma grega, então Paulo decide circuncidá-lo. E é óbvio que quando Paulo faz isso, ele não está transgredindo a liberdade dos gentios, porque a circuncisão não era obrigatória, foi o que foi decidido, foi o que eu preguei a semana passada. Paulo, ele não tinha problema com a circuncisão. Paulo era circuncidado. O problema que ele tinha é que aqueles falsos homens de Deus colocavam a circuncisão como meio de graça, como algo necessário para a salvação, do tipo, pessoas que não são circuncidadas não são salvas. Contra isso, Paulo brigava. Mas se a pessoa quisesse circuncidar, não havia problema. Ficava a critério dela. Ele é a favor de circuncidar Timóteo, mas é interessante que quando ele vai falar a respeito de Tito, ele é contra. Ou seja, o fato é o mesmo, a circuncisão. Paulo é a favor de circuncidar um e não circuncidar outro. Eu coloquei Tito ali? Acho que eu coloquei, põe ali, por favor. Gálatas, melhor dizendo, Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Olha que interessante. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego, a mesma situação de Timóteo. Isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido secretamente e vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Por que ele decide circuncidar Timóteo? Porque os judeus poderiam ver aquele homem grego sem ser circuncidado como um empecilho para o avanço do Evangelho. Mas em relação a Tito, ele pensa de forma diferente. Porque aqueles homens queriam que Tito se circuncidasse e colocando como cláusula para a salvação. Então Paulo, em relação à circuncisão de Timóteo, de Tito, ele diz, não, aqui é algo teológico, aqui eu não vou circuncidar. Em relação a Timóteo, ele diz, aqui é algo cultural, aqui devemos, para que não haja empecilhos ao Evangelho. De forma prática, para você entender, é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, eu não tenho o hábito de pregar de terno e gravata. Domingo eu venho no máximo com um blazer. Só raríssimas exceções aí eu uso terno e gravata. Antigamente, o pessoal da Assembleia me chamava mais para pregar. Eles têm falhado nisso, não têm chamado mais. Não sei por quê. Mas eu lembro que quando eles me chamavam, eu fazia questão de, mesmo não gostando, ir de terno e gravata. Não que o terno e a gravata fariam com que uma unção maior fluísse do púlpito, com que demônios fossem expulsos de forma mais rápida. Não. Por que eu fazia isso? É porque eu sabia, eles têm este hábito. De certa forma, é até quase que um escândalo. Como assim o pregador sem gravata? E tem que ter até aquele negocinho na gravata, né? Para aprender. Então, por conta de ser algo cultural para eles, por mais que eu sabia que não tinha importância nenhuma, que a unção não melhoraria, nem pioraria por conta da gravata, eu colocava. Se a Bola de Neve me chamasse para pregar, eu não via problema nenhum, colocava a camisetinha florida de botão, colarzinho havaiano, ia lá. Pegava, punha a Bíblia na prancha. Não viria problema. Porque para eles é algo cultural. Você pode ver, né? Eles têm um estilo diferente. Então é basicamente isso aqui que Paulo está dizendo. Olha, no que se refere à cultura, algumas coisas que não são pecaminosas, devemos, por vezes, dar o braço a torcer, para que não haja impedimento ao Evangelho. Agora, se eles falarem que, olha, se não for de camiseta florida, o Espírito Santo não vem sobre as pessoas, ou se não for de terno, a unção não flui, essas coisas nós devemos rejeitar. É basicamente isso que eles estão falando. O segundo princípio é o seguinte. Nós vemos que eles eram guiados pelo Espírito Santo, versículo 4 e versículo 5 aí do capítulo 16. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e cada dia crescia em número. Aqui nós vemos, primeiro, a igreja seguindo a determinação da liderança, aquilo que foi decidido pelos líderes lá no concílio de Jerusalém. E nós vemos uma liderança que seguia aquilo que o Espírito Santo ordenava. E a consequência da igreja obedecer os líderes, seguir os líderes e os líderes serem guiados por Deus, é o que diz no versículo 5. A igreja crescia e se fortalecia a cada dia. E é assim que funciona.
Esses apóstolos e os líderes da igreja primitiva, eles tinham como praxe, de fato, ser guiados por Deus, independente de opinião própria, daquilo que eles achavam melhor. Eles eram, de fato, guiados pelo Espírito Santo. E assim deve ser a vida do cristão. Tanto é que Paulo e seus companheiros, eles estavam dispostos a evangelizar toda a Ásia. Mas nós veremos aqui que Deus, de repente, muda e os manda para a Europa. Um caminho totalmente diferente daquilo que eles haviam planejado. E o que eles fazem diante disso? Eles apenas se submetem. Calma aí, se é Deus que está mandando, vamos obedecer. Versículo 6, é isso que ele vai dizer? Versículo 6 em diante, acompanhe comigo. Atravessaram a região da Frígia, Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, Deus falou, não, aqui não. Vamos para outro lugar. Verso 7. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, passando por Mísia, desceram para Troade. Verso 9. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, logo procurou partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, eles tinham um plano. Não é errado traçarmos planos, fazermos metas. Só que quando Deus nos manda fazer outra coisa, devemos simplesmente obedecer. E foi exatamente o que esses homens fizeram. Diante de seu planejamento, aquilo que eles chegaram como consenso, Deus vem e muda, e o que eles fazem? Eles apenas ignoram aquilo que eles haviam planejado e se submetem a obedecer aquilo que Deus havia ordenado. E não apenas aqui em Atos, que conta a história da igreja. No decorrer da história da igreja, após Atos dos Apóstolos, nós vemos diversos missionários, um pouquinho de história da igreja que você lê, que você tem conhecimento, você vê homens de Deus, de fato, sendo mudados de direção por conta daquilo que Deus ordena. David Livingstone, ele certa vez tinha em seu coração ir para a China. Só que então no meio do caminho ele vê, não é isso que Deus quer. Ele vai para a África. Caminho totalmente diferente. Outra visão, outro mundo. William Carey, da mesma forma. Ele planeja a Polinésia, só que Deus o envia para a Índia. Ou seja, os planos daquele homem era: eu vou para esse lugar aqui, levar o Evangelho. Aí Deus me disse: não, vai para cá. E eu posso usar isso também como aplicação. Na minha vida eu já passei por isso. Olha, eu lembro que quando nós estávamos lá em Guaratinguetá, só havia uma resgatar e abrimos a segunda em Lorena, do lado. E eu morava no último bairro de Guará, colado em Lorena. Da minha casa para a igreja de Lorena dava, sei lá, 10 minutos, por aí. Perto. Tanto é que tinha dia que eu ia para o culto de manhã em Lorena e voltava correndo para casa para fazer exercício já. Perto. O meu planejamento era o quê? Estou eu com o pastor Rodrigo aqui, abrimos em Lorena, vou para Lorena. Os irmãos de Lorena estavam me esperando em Lorena. Tudo indicava que eu ia para Lorena. E para onde que eu vim? Para cá. Nada a ver com Lorena, vim para Pinda, gente. Eu nem imaginava que existia. Raríssimas vezes eu tinha vindo para cá. Hoje, óbvio, né? Eu tenho certeza que essa era a vontade de Deus e que é o melhor de Deus. Mas você consegue ver como que o homem, por vezes, ele traça os seus planos? Mas é Deus quem dirige os nossos passos. É Ele quem nos guia. E nós devemos fazer o quê? Apenas nos submeter. E quando eu digo isso, queridos, claro que isso não se aplica apenas à vida de missionários, pastores, aqueles que levam a palavra de Deus. Isso se aplica a qualquer um de vocês, em qualquer área da sua vida. Ser guiado por Deus é a melhor decisão que você pode tomar. Seja em relação ao casamento, seja em relação à profissão, seja em relação a onde congregar, onde morar, ter filhos, o que fazer, como sustentar a casa. A melhor coisa que eu e você podemos fazer e que devemos fazer é, de fato, nos submetermos à vontade de Deus, porque, convenhamos, há coisas que são claras na Escritura, são explícitas. Como eu sempre falo aqui, imagina, está lá a irmã jovem, adolescente, querendo casar. É normal que se queira casar. Raríssimas exceções, né? Onde as pessoas são separadas para não casar. A maioria das vezes casam. Daí imagina, como eu sempre digo, imagina, está lá, adolescente, jovem, querendo casar. Aí aparece, menininho, bonito, pele lisinha, cabelo lisinho, olho, só que não gosta de trabalhar. O cabelo é liso, a mão também, não tem um calo. Não gosta da enxada. Tem uns trejeitos meio estranhos, meio mole.
como nós estávamos falando aqui no curso de membros ontem, anda com o braço virado para frente, já viu? Viu a pessoa andando com o braço assim, é estranho, né? Lá ele. Mas aí começa a ver as dificuldades ali. Daí está todo mundo falando, ele não gosta de trabalhar, cuidado, isso, aquilo. Todo mundo fala. A pessoa vai mesmo assim, decide, é burrice. Há alguns sinais que são claros na Escritura, só que é óbvio, algumas coisas são mais difíceis. Com quem casar? Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, com quem eu caso? Eu não sabia nem para mim, eu vou saber para você? Não tem como eu saber. Eu posso, no máximo, direcionar, como diz a Escritura. Olha como trata os pais. Olha se é trabalhador. Olha como a moça trata os pais. Se consegue se submeter aos pais. Porque a irmã que não consegue se submeter aos pais não vai se submeter ao marido. Então a gente vai mostrando essas coisas básicas ali da Escritura. Agora, há coisas são difíceis. Pastor, onde eu devo trabalhar? Tem nem ideia. O que a Bíblia diz? Sei. Aí orar, não tem como. Eu sei que tem algumas coisas que são mais fáceis. Uma vez a irmã, ela estava com uma dúvida para mim. Ela queria muito fazer, eu acho que era veterinário. E a mãe dela era dentista. E ela disse, pastor, o que o senhor acha? Eu não dou nem opinião, eu só coloco prós e contras. E eu deixo a pessoa decidir, porque se ela tomar uma decisão errada, ela vai falar, seguiu o pastor. É ruim, hein? Eu disse, fulana, você gosta de animal, pelo jeito, né? Ai, pastor, eu amo cuidar de bicho. Eu tenho 5 filhos. Se minha cachorra e meu filho ficam doentes, a última coisa que eu penso é cuidar da cachorra. Primeiro filho. Óbvio. Qualquer ser humano normal vai pensar dessa forma. Não estou dizendo que a gente tem que maltratar o bichinho, pelo amor de Deus, gente. Daqui a pouco o pessoal corta o vídeo lá no YouTube, né? O pastor que não gosta de pet. Não é isso? Não é isso? Mas estou falando numa escala de prioridade, entre cuidar de um filho e cuidar de um cachorro, você vai dar preferência para o filho. Eu disse, fulano, outra coisa, a sua mãe tem anos que já é dentista, já tem um nome. Você pode trabalhar com ela, meio expediente todo dia, aí, antes da faculdade. Você já vai começar no meio do caminho. Pensa. Aí ela tomou a sábia decisão de seguir a profissão da mãe, né? Ufa. Mas eu não falei, segue essa ou aquela. Eu não sei. Vai que a vontade de Deus para ela fosse de fato veterinária. E hoje em dia, eu acho que veterinário está ganhando dinheiro de montão, né? O pessoal que cuida aí, porque o pessoal tem mais pet que filho. Talvez ela pensando dessa forma, ela analisa. Decisão errada, hein? Tinha que ser mãe de pet. Ou doutora de pet. Não sei, mas algumas coisas que são difíceis. Óbvio que são difíceis. Mas a maioria é fácil. Mas uma coisa é certa. O melhor lugar para eu e você estarmos é onde Deus mandou. Estarmos debaixo da obediência de Deus. Não importa. Não importa se for um serviço luxuoso ou que você, de fato, derrame suor o dia inteiro. Não importa nem, às vezes, a questão do salário. Aqui eu ganharia mais, aqui eu estou ganhando menos. A coisa mais importante é sermos obedientes ao Senhor. E é óbvio, quando somos obedientes ao Senhor, não significa que não passaremos dificuldade. Veremos, se Deus quiser, semana que vem, que Paulo, por ser obediente, passou muita dificuldade. Os discípulos no barco, como eu citei domingo, eles obedecem a Jesus Cristo. Passam por tempestade. Essa é a vida. Na verdade, muitas vezes, a nossa obediência a Deus vai nos levar a dificuldades, frustrações, dias difíceis. Faz parte da vida. E terceiro e último. Terceira coisa que nós vemos é a conversão de Lídia. Versículo 13, você pode acompanhar comigo? Atos 16, 13. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos as mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos e de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa. E nos compeliu a isso. Aqui, só para você entender um pouco do contexto judaico, ali, de acordo com a lei judaica, era necessário pelo menos 10 homens para se abrir uma sinagoga. Quando não se chegava a esse número, o que eles tinham ali eram como se fossem grupos de oração, ou lugares de oração, exatamente como nós lemos aqui. E, via de regra, esses lugares de oração eram perto de rio. Por quê? Por conta dos rituais de purificação, de limpeza. E então,
nós vemos que Paulo e Silas, eles estão justamente no lugar desse, onde as pessoas, no caso mulheres, estavam reunidas, lendo a palavra de Deus. Olha que interessante. Se esforçando para fazer aquilo que estava ao alcance delas. E esperando que Deus, de fato, enviasse algum judeu ou alguém que soubesse da palavra de Deus para explicar a elas aquilo que elas estavam lendo. E exatamente o que acontece. Paulo vê essas mulheres orando, lendo a Escritura, e então começa a ensinar a elas de acordo com a palavra. E Tiatira era uma cidade muito famosa por conta da sua indústria de textura, de tinta, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você fazer uma camisa cor vermelha é a coisa mais fácil do mundo. Mas antigamente você não tem noção do trabalho que era. Tanto é que você lembra que nos filmes antigos, os filmes de época, quem que usava vermelho? Era só a realeza. Não tinha lá o manto do rei. Você não via qualquer um, igual aqui os irmãos. Se fosse assim, né, os irmãos vermelhos são os ricos da igreja, olha aí. Aí ó, o João vem com a filha ainda, a gastar. Para mostrar que tem dinheiro, né? O professor aqui. Mas antigamente era algo dificílimo. Tanto é que Simon Kistemaker, ele, teólogo, ele foi basicamente aquele que sucedeu William Hendrickson. Ele, quando comenta essa passagem aqui no livro de Atos, olha o que ele vai escrever a respeito da dificuldade que era de se extrair o vermelho, que era onde Lídia trabalhava. A tintura escarlate e violeta, aplicada ao tecido fino, era obtida da secreção de um molusco que habita na parte leste do mar Mediterrâneo, já que eram necessários cerca de 8.000 moluscos para produzir 1 grama de tintura púrpura. 8.000. O tecido púrpura era extremamente caro. Os trajes púrpura eram envergados por imperadores e cidadãos particulares como símbolo de status. Em Roma, togas púrpuras eram atreladas às togas senatoriais, aqueles senadores romanos, eles que usavam. Assim, concluímos que Lídia pertencia à classe dos mercadores abastados e era proprietária de uma casa espaçosa. Então, quando esta mulher, traduzindo para hoje, cheia do dinheiro, que sim, era alguém extremamente abastado, como diz Simon Kistemaker, e historicamente é isso que nós vemos. Mas você percebeu que, independente da condição financeira, é Deus que move o coração das pessoas? O texto faz questão de enfatizar o Espírito Santo, Deus tocando o coração, abrindo o coração de Lídia enquanto Paulo pregava. É necessária a pregação? Óbvio que é. Mas a pregação, sem o Espírito Santo tocar o coração das pessoas, de nada adianta. É necessário que haja essa fusão. No versículo 14, no finalzinho nós lemos, e o Senhor abriu o coração de Lídia, porque essa iluminação e persuasão divinas são necessárias para que corações endurecidos pelo pecado, como era o nosso, de fato sejam quebrantados. Jeremias, eu coloquei ali, Jeremias 13, 23, olha o que a Escritura vai dizer. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? O ser humano por si só, como Paulo diz em toda a sua carta aos Romanos, ele é corrompido pelo pecado, podre. Ele não pode fazer o bem por si só. Portanto, não existe, o fulano, não é crente, mas nossa, é tão bonzinho. Mentira, não existe pessoas boas fora do cristianismo, fora do novo nascimento, que não sejam cheias do Espírito Santo. Mas o interessante é que a gente percebe que depois de ter convertido, Lídia, ela se prontifica, sabe o quê? A servir. Ela se pergunta, o que eu posso fazer em prol do reino? No versículo 15, não foi isso que nós lemos? Atos 16, 15. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. O que Lídia tinha para servir? Dinheiro. E como ela decide servir a Deus? Com dinheiro. Ora, já que Deus tinha dado a ela uma condição mais abastada, aquela era a forma dela cooperar para o avanço do reino. E é isso que nós vemos, não apenas em relação ao dinheiro, em relação a todas as coisas. A prosperidade dessa mulher não era apenas para ela, mas tinha um objetivo maior. Não só o seu bel prazer, mas para que o reino pudesse avançar. E ela então cuida daqueles homens, diz, fiquem na minha casa, sustenta eles por um período, ajuda naquilo que for necessário, para que a mensagem pudesse avançar. Ou seja, Deus converte tanto pobre como rico, mas com o mesmo objetivo, glorificar o seu nome e o avanço do reino. Eu sei que alguns têm uma condição financeira mais abastada, esses de fato devem ajudar mais. Agora,
Quantos nós temos talentos que às vezes não está relacionado a dinheiro e deixamos de usar os nossos talentos em prol do reino? Às vezes é em relação à música, às vezes é em relação a falar, em diversas outras coisas, mas não fazemos. Devemos lembrar que o objetivo da nossa vida é glorificar o nome do Senhor e trabalhar para que o reino avance. Agora, Deus nos dá habilidades, talentos e condições diferentes, e a pergunta que devemos fazer é: o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Se for dinheiro, dinheiro. Se for talento, algo natural, seja para cantar, evangelizar, seja para ajudar na mão de obra, porque precisa de todas essas coisas. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Lídia, ao se converter, ela disse: não, se eu posso ajudar assim, assim eu vou fazer. Se nós, como igreja, entendêssemos a importância de fato de servirmos a Deus com aquilo que Ele nos dá. Eu fico muito feliz que agora, carro com 7 lugares, eu até falei para os irmãos: ó, a gente vai lá para Guará, cabe 6 agora comigo. O que adianta? Deus me dá um carro e eu não consigo nem servir os irmãos da minha igreja. Eu não consigo nem cooperar com quem precisa. Isso é ridículo. Que Deus possa, de fato, fazer de mim e de você homens que tenham a mesma atitude desta mulher, mulheres que tenham a mesma atitude dessa mulher, que são dispostos a ver o reino avançar. Lembra como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Se tivermos esse pensamento, se aplicarmos o Evangelho de fato à nossa vida e nos preocuparmos com o avanço do reino de Deus, se cada um de nós que estamos aqui, ainda que sejamos poucos hoje, mas se cada um de nós nos preocuparmos em o que eu posso fazer para que o reino avance, pode ter certeza, veremos a cada dia menos cadeiras vazias, veremos a cada dia mais pessoas se convertendo, veremos a cada dia mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Hoje em dia, meu Deus, trabalhar com mídia social, tem jovens, tem pessoas, tem homens, tem mulheres que têm facilidade. Ajude, a igreja precisa de ajuda em todas as áreas. Então que Deus possa de fato fazer de mim e de você, meus queridos irmãos e irmãs, pessoas que cooperem com o Evangelho, pessoas que não sejam apenas sanguessuga, que venham apenas para absorver, mas pessoas que perguntem: em que eu posso ser útil? Em que eu posso servir? Amém, meus irmãos?